Bem, nós já estudámos sobre as estruturas condicionais if-else, que foi o último vídeo que está aí no card, caso não tenha visto, e também existem as estruturas switch-case, que elas são bem parecidas com as estruturas condicionais if-else, só que elas funcionam de uma maneira um bocado diferente, pois elas vão trabalhar apenas com um valor específico. Ou seja, se você não viu o vídeo sobre estruturas condicionais if-else, que está aí no card, vá ver, pois ajuda bastante para você entender a estrutura switch-case. E se você nunca ouviu falar e não sabe trabalhar com a estrutura switch-case, fique neste vídeo porque aqui você vai aprender tudo sobre ela. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso de programação C# completo, um curso desde os fundamentos da computação e informática até ao mais avançado, onde você vai estudar os fundamentos de C# do absoluto zero até ver programação orientada a objetos, sistemas de arquivo, sistema operativo, imensas coisas, onde você ainda também vai desenvolver aplicações com o .NET e estudar diversos assuntos também no .NET, ou seja, se você gosta deste conteúdo e quer aprender mais, confira aí em baixo o primeiro link colocado na descrição. Bem, logo basicamente como é que funciona a estrutura switch-case. Só para relembrar, caso você não se lembre, existem vários tipos de estruturas de controle, que como você já viu no vídeo de condicionais, as estruturas de controle controlam o fluxo do código, como por exemplo as estruturas condicionais ou decisivas, que é por exemplo o if-else e o switch-case, que é o que nós estamos a estudar aqui, e as estruturas de repetição, como por exemplo o loop while, do while, for each, que nós vamos ter vídeos para todos eles. Bem, basicamente o que nós vamos ver hoje é a estrutura condicional ou decisiva switch-case. E como você sabe, as estruturas condicionais permitem nós tomarmos uma decisão no código. Ou seja, se eu quiser faço aquilo, se eu quiser faço outra coisa. Permite-nos tomar uma decisão sobre o que vai acontecer e o porquê que vai acontecer. Ou seja, como é que a estrutura switch-case ela funciona? Bem, basicamente eu vou ter aqui um valor aleatório, por exemplo. Vou ter aqui um valor, valor N1, que não vai ter nada, é apenas um valor numérico que não possui nada. E eu posso querer executar várias coisas para os diferentes valores que N1 vai ter. Ou seja, o que vou fazer aqui com o switch-case eu poderia fazer exatamente com o if-else, só que o switch-case ele simplifica as coisas. Ou seja, como é que funciona a estrutura switch? Bem, vou criar aqui a estrutura switch, dá para criar aqui o switch statement que ele cria aqui, só que eu quero criar eu. Deixa eu vir aqui em switch e basicamente a estrutura switch, o que ela vai levar aqui é o valor a qual nós vamos ter as várias opções que o valor pode ter. Por exemplo, eu vou ter aqui N1, que é o valor ali, e agora para diferentes valores que o meu N1 vai ter, eu posso executar diferentes coisas, como por exemplo, para o caso de N1 for por exemplo 1, eu posso executar alguma coisa, como por exemplo, ou seja, para o caso de N1 ter um valor 1, eu posso fazer alguma coisa e depois eu tenho que dar um break, que é para quebrar este bloco aqui, desta maneira. Da mesma maneira que eu também posso vir aqui e, por exemplo, para o caso de ser 2, eu faço exatamente outra coisa. Vou pegar isto aqui de exemplo novamente, aqui em baixo, e faço outra coisa, desta maneira aqui. Logo a estrutura switch-case, ela prevê vários valores possíveis para uma variável e consoante os vários valores que ela pode ter, nós podemos executar alguma coisa. Como por exemplo aqui o caso se for 1, o caso se for 2, e claro que eu posso ter aqui infinitos casos. Uma coisa bem interessante de você trabalhar com a estrutura switch-case é quando você quer oferecer uma escolha ao usuário, por exemplo. Ou seja, tem aqui um código que ele é bem simples, que ele pede aqui para você escolher uma opção e você tem 3 opções aqui, entre a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Aí qual é o objetivo? O usuário digitar 1, 2 ou 3, este aqui é o mero exemplo. E consoante o exemplo, consoante a opção que o usuário vai escolher, eu posso executar X coisa, por exemplo. Neste caso o que eu quero ver os diferentes valores é aqui do meu res, ou seja, da minha resposta. Neste caso ela está uma string, eu poderia passar para número, para um tipo inteiro, mas eu não preciso. Eu posso simplesmente vir aqui e, por exemplo, para o caso de res ser 1, desta maneira aqui, porque é uma string, eu não converti. Para o caso de res ser 1, eu posso, por exemplo, mostrar ao usuário que ele selecionou a opção carro, que é esta opção aqui no valor 1. E nunca esquecer de dar o break também. Ou seja, para o caso de ter a opção 1, eu digo ao usuário que você selecionou carro aqui e não posso esquecer do break. Para o caso, por exemplo, de o usuário ter escolhido a segunda opção, que é o segundo valor possível para esta variável res, então eu posso novamente dizer ao usuário que ele selecionou alguma outra coisa. Neste caso selecionou
avião. Ele ocupa este espaço todos aqui. Selecionou o avião. E eu também tenho aqui um terceiro caso, que é a terceira opção que eu dei ao meu usuário, que é para caso ele escolha a terceira aqui, para caso escolha a terceira opção, informe que ele escolheu bicicleta. Desta maneira aqui, ou seja, para as diferentes opções que a rede pode ter, eu informo. Logo o programa funciona aqui na perfeição. Por exemplo, eu vou rodar isto aqui, vou compilar aquilo, não deu erro algum, vou agora executar aqui o código e vamos supor que eu escolho aqui a opção 3. Você selecionou bicicleta, exatamente, funcionou na perfeição. Vamos supor que eu escolho a opção 1, você selecionou o carro. Ou seja, consoante a opção que eu escolho, ele executa diferentes instruções. Mas vamos supor que o meu usuário não digitava nem 1, nem 2, nem 3. Vai dar erro dessa maneira. Mas para isso o switch ele também tem algo chamado default. O default é caso nenhuma destas opções equivale então ao que o usuário digitou. E só uma coisa, caso você quisesse ter dois testes lógicos, ou seja, verificasse, por exemplo, o usuário digitou 2 ou digitou, neste caso, digitou 2 ou 3 e executar a mesma coisa, você pode vir aqui e vir, por exemplo, para um case. Aqui colocar outro case aqui para a mesma coisa, ou seja, caso o usuário digite 2 ou 4, ele vai executar a mesma coisa. Mas por norma, na estrutura de switch, você não vai ter muitos casos desses. Mas novamente, a estrutura switch ele possui algo chamado default, você coloca sempre aqui em último, que é para caso o usuário não digite nenhuma das opções que você selecionou, ou seja, isso não é uma opção e novamente tem que dar aqui o break, que é para fechar aqui o bloco. Desta maneira aqui. Logo agora, se o usuário, por exemplo, digitar alguma das opções que não é, ou seja, não é nem 1, nem 2, nem 3, eu vou, por exemplo, testar aqui escrevendo 4, posso ver que ele mostrou que isso não é uma opção, não dando erro. E uma das coisas que a estrutura switch também tem é que você pode colocar tudo isto numa linha. Eu posso puxar isto aqui para este lado, posso puxar o break também ali para a frente e colocar tudo isto de uma maneira bem mais organizada. Assim como você pode ver, você pode organizar toda a sua estrutura switch em uma linha só, para caso seja a opção 1, ele executa isto e dar o break, então, como sempre, facilitando mais as coisas. Agora, eu poderia fazer este mesmo programa com uma estrutura if-else? Poderia, não havia problema nenhum. Mas simplesmente a estrutura switch facilita tanto na organização, por poder colocar tudo seguido, quanto também é mais direto, porque a única coisa que você vai testar na estrutura switch, que é a diferença da estrutura if-else, é que você vai ver os diferentes valores que uma variável vai ter. Ou seja, é algo bem interessante aqui e bom que você saiba. Logo, isto aqui é a estrutura switch, lembrando que a diferença para a condicional é então que a estrutura switch testa os diferentes valores que uma variável pode ter, e é um programa aqui bem simples e bem comum de você ver. Logo, qualquer problema que você tenha, deixe aí em baixo e eu vejo você no próximo vídeo.